meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 34 hoje. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para que vocês façam suas anotações, né? E mais tarde vai auxiliá-los a responder as atividades e também a fixar melhor o conteúdo. Então, caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que faz parte do material faz parte da aula também. Então, não deixem de ter em mãos esses materiais, ok? Hoje nós vamos começar uma sequência de aulas em que nós vamos conversar em relação às transformações territoriais na Ásia. Essas transformações, assim como nós vimos com o continente europeu, envolvem principalmente conflitos, né? Como nós comentamos anteriormente, os conflitos são os que marcam mais essas transformações, tanto em relação a fronteiras quanto em relação à população em si, né? Conflitos, eles marcam de alguma forma, né, a personalidade, como a população vai viver daquele momento em diante, o que vai ser feito. Então, os conflitos são os mais marcantes em relação a transformações, tanto territoriais quanto das pessoas. E nós vamos ver, então, em relação ao continente asiático. Lembrem que o continente asiático, ele pega também, né, ele tem na divisão dele parte do Oriente Médio, que no mundo é a região mais conflituosa que nós temos. Por isso vão ser várias aulas, vão ser uma sequência de aulas e nós vamos conversar em relação a vários conflitos que aconteceram, né? Períodos históricos que marcaram e também conflitos atuais. Então essas transformações elas continuam acontecendo. Então é uma sequência de aulas e a primeira delas nós vamos ver hoje. Então nosso objetivo com essa aula de hoje é analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões e conflitos hoje nas Coreias, tá? Nas duas Coreias. Então, o que são, né, as transformações territoriais? É mais um reforço aqui que a gente vai conversar, porque nós já vimos bastante em relação a isso quando falamos ali sobre o continente europeu, né? Acredito que tenha ficado bem marcado para vocês o que são as transformações, essas mudanças, mas vamos fazer um reforço aqui só relembrando um pouquinho. Assim como a gente observou nas aulas anteriores com o continente europeu, onde os conflitos eles moldaram os limites territoriais. Lembrem que antes da Primeira Guerra Mundial era uma configuração, a Primeira Guerra moldou a configuração do continente europeu, a Segunda Guerra também modificou e a Guerra Fria também trouxe uma mudança, né? Então esses conflitos eles moldaram o continente europeu. Moldaram então os limites territoriais, moldaram a sociedade europeia e nessa aula, né, a partir dessa aula, a gente vai abordar então as transformações territoriais em relação ao continente asiático. Essas mudanças, elas estão associadas a fluxos de mobilidade populacional, então deslocamento de pessoas, aumento ou diminuição de áreas, né, as fronteiras, o tamanho do território, e os conflitos, né, que são aqui o nosso foco, porque são eles que principalmente fazem essa transformação. Hoje, assim como vimos em relação ao continente europeu, questões históricas, né, que fizeram parte ali das transformações territoriais, hoje a gente vai ver em relação ao continente asiático. Então, vamos começar nossa sequência, nossa série de aulas, então, hoje. Que nós vamos ver, então, a partir hoje, da Guerra da Coreia. O que foi a Guerra da Coreia? A Guerra da Coreia ela é conhecida como a guerra que nunca acabou, já que desde o ano 1953, Coreia do Sul e Coreia do Norte, eles estão em uma trégua, mas o fim do conflito não foi formalizado, eles não assinaram nada, não encerraram, não declararam, né? Pelo menos uma das partes não declarou, não, final de guerra, não. Eles apenas estão em trégua. Então essa guerra, ela ainda está em andamento. Ela não tem um conflito, hoje em dia, um conflito acontecendo de fato, porém a tensão, ela continua ali naquela região, né, nas duas Coreias.
porque a guerra de fato ela não foi encerrada. Esse confronto ele traz consequências para os dias atuais, né? Para os tempos em que hoje vivemos, em especial nas tensões, né? Entre as Coreias e também entre norte-americanos, porque nós vamos ver que os americanos eles entraram nesse conflito de uma forma direta. Então, o que foi aqui a Guerra da Coreia? Foi um conflito armado que aconteceu entre 1950 e 1953. Então, o embate direto ele aconteceu durante esse período ali de 3 anos, houve guerra de fato, né? O embate, campo ali de batalha de fato, entre a República da Coreia, ou então a Coreia do Sul, e a República Popular Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte. A guerra começou quando soldados da Coreia do Norte, né, com o apoio da União Soviética e da China, né, vizinho ali China, invadiram o território da Coreia do Sul numa tentativa de unificar essa península. Essa região das Coreias é uma península. Então, o objetivo da Coreia do Norte era unificar, transformar essas duas Coreias em uma única só. Então, a guerra começou a partir disso, com a invasão da Coreia do Norte, né, sob a Coreia do Sul, com o objetivo de unificação. Então, aqui nós podemos já ter algumas informações. A primeira, ali aqui a União Soviética. Então, né, a partir da data e a partir desse governo aqui, da União Soviética, nós já podemos ter informação que essa guerra aconteceu ao longo do período da Guerra Fria, né? Então, temos que ter em mente isso, o contexto da Guerra Fria, no qual a Guerra da Coreia aconteceu. Por isso também a participação dos norte-americanos. Lembrem que o contexto da Guerra Fria, enquanto a Guerra Fria acontecia, norte-americanos e soviéticos não entraram em combate direto. Porém, as guerras que aconteceram, não só a Guerra da Coreia que nós vamos ver e outras ali também que aconteceram, foram embates em relação às políticas ideológicas, né, dessas duas nações. Então, essas guerras elas aconteceram por procuração, é assim chamado guerra por procuração. Estados Unidos e União Soviética não combateram diretamente, não houve combate em seus territórios. Porém, em outros locais, as guerras aconteceram tendo essas duas potências ali como figuras centrais também. Eles ajudaram ali alguns países durante alguns embates e a Guerra da Coreia foi um deles. Então, do ano 1910 até 1945, então aqui é um pouquinho antes da guerra, lembrem ali que ela aconteceu entre 1950 e 1953, então aqui é um período pré-guerra. Então, ó, de 1910 até 1945, a Coreia ela foi colônia do Japão e ela não tinha um governo próprio. Com o colapso do Império Japonês, né, e o final então da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, os Estados Unidos e a União Soviética, eles se reuniram então em uma conferência chamada Potsdam, junto com o Reino Unido, para que se decidisse o que ia acontecer então a partir daquele momento com a Coreia. Lembrem que o Japão ele era aliado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Então, com o final da guerra, o Japão acabou perdendo esse território da Coreia, que era, né, uma colônia. Então, os vencedores da Segunda Guerra, as potências ali, os aliados, os vencedores da Segunda Guerra, se reuniram para decidir o futuro da Coreia. Lembrem que eles decidiram também o futuro da Alemanha, né? Lembram quando a gente conversou sobre a Segunda Guerra, o final, né, as consequências, o que gerou a Guerra Fria depois? Então, aqui da mesma forma, essas potências se reuniram para decidir o que eles iam fazer então com a Coreia. Então, nessa conferência, nessa reunião que eles tiveram, as duas grandes potências da época, né, Estados Unidos e a União Soviética, eles acordaram, né, em dividir a Coreia em duas partes, sendo que a parte norte ficou sob influência da União Soviética e a parte sul ficou influenciada, né, sob a influência dos Estados Unidos. Exatamente como aconteceu na Alemanha, vocês lembram? Que foi dividido em Alemanha Ocidental e Oriental, houve, né, a subida ali do Muro de Berlim,
Então, da mesma forma, aquele muro, né, aquela divisão velada do mundo, aconteceu aqui na Coreia também, com essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, sob domínio dessas duas grandes potências cada parte. Essa divisão ficou conhecida como Paralelo 38. E, a princípio, essa divisão era somente para fins administrativos, assim como foi com a Alemanha, a princípio era só para fins administrativos. Ou seja, né, só para que fosse desarmado, então, o exército japonês e os soldados ali coreanos pudessem ser repatriados. Então, a princípio, era só isso, né, era só ali numa documentação, algo puramente administrativo. Foi o início dessa Guerra da Coreia, né, foi uma pré-guerra que aconteceu ali nesse período, então. Paralelo 38 é exatamente onde esse paralelo corta as Coreias, por isso foi usado esse nome também. Então, aqui, ó, o paralelo 38 que corta Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte, né, sob o domínio da União Soviética, e Coreia do Sul sob o domínio dos Estados Unidos. Em 1950, as tropas norte-coreanas, então aqui, ó, Coreia do Norte, cerca de 75 mil soldados, eles atravessaram o paralelo, então eles passaram aqui, ó, o paralelo, atravessaram esse paralelo, em direção a Seul, que é a capital da Coreia do Sul, com o objetivo de reunificar a Coreia. Então, eles queriam excluir esse paralelo aqui, essa divisão imaginária, né, que tem aqui, essa divisão administrativa, e para que se reunisse de novo aqui em uma única Coreia, fosse feita a unificação. Então, eles chegaram até aqui, Seul, e o objetivo deles era a reunificação da Coreia. Com a invasão desses soldados, Truman, que era então o presidente americano, ele mandou tropas para que a defesa da Coreia do Sul, né, para ajudar a Coreia do Sul, lembrando que a Coreia do Sul estava sob o domínio, sob a administração americana, então o presidente americano mandou tropas no auxílio da Coreia do Sul e recorreu à ONU também para que se obtivesse um apoio militar mediante essa invasão. Em setembro, então em junho, houve a invasão e em setembro de 1950, tropas da ONU chegaram então ali na Coreia para, né, combater essa invasão da Coreia do Norte sob a Coreia do Sul. Então a ONU viu naquilo também um ataque, né, e auxiliou os Estados Unidos no seu pedido de auxílio militar ali. Por não querer uma fronteira com um país influenciado pelos Estados Unidos, né, em outubro de 1950, a China entrou no auxílio da Coreia do Norte, né, que é até um pouco abaixo do paralelo 38. Então, a China já tinha, né, os vieses ali mais socialistas, comunistas, assim como a Coreia do Norte. Como eram, né, políticas semelhantes, a China entrou em auxílio à Coreia do Norte e entrou, então, em guerra. Então, a partir desse momento, Estados Unidos, Coreia do Sul, com o auxílio da ONU, né, Coreia do Norte, China e União Soviética entraram em embate, então. E houve um embate, um conflito direto mesmo, foi realmente uma guerra. Em 51, então, no próximo ano, né, com mais tropas da ONU, os norte-coreanos eles recuaram, né, eles regressaram àquela divisão inicial, né, e em 1953 foi assinado um armistício entre as duas Coreias, que deixou, né, elas divididas até os dias de hoje. Então, o armistício eles não encerraram a guerra, como nós vimos lá no começo da aula, a guerra não foi oficialmente encerrada, né, nenhuma das partes disse não vamos encerrar, eles estão em trégua até hoje, né, e até hoje pode ser que se alguma das Coreias faça algo que desagrade a outra, eles podem entrar em embate. Então, essa guerra nunca acabou. Ela só está em stand-by. Ela foi assinada esse armistício, que é uma parada ali na guerra por um período e até hoje se estende. Então, o que aconteceu? Em 1950, as tropas norte-coreanas invadiram, então, né, atravessando o paralelo, ó, avançaram e encurralaram as forças sul-coreanas.
em uma área muito pequena ao redor de Pusan. Então, o exército sul-coreano acabou encurralado aqui. Então, a Coreia do Norte acabou invadindo, né, e a China depois entrou para auxiliar. Já em julho, isso foi em junho, em julho, os Estados Unidos eles mandaram tropas, né, para auxiliar a Coreia do Sul, para que as tropas então norte-coreanas recuassem. Em outubro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tropas da ONU entram então, fazem com que os norte-coreanos regressem até quase ultrapassar a fronteira com a China. Então, né, 3 exércitos, né, o exército da ONU, americano e o sul-coreano, contra então o exército norte-coreano aqui. Em outubro, ainda do mesmo ano, a China entra na guerra para auxiliar. Aí a gente pode ver que os norte-coreanos já ganham força e voltam a encurralar aqui os sul-coreanos e o restante, né, das tropas. Em 1951, já no próximo ano, tropas da Coreia do Norte são forçadas a regressar até o paralelo 38. Então houve o recuo novamente das tropas norte-coreanas. E em 1953, então, o armistício é assinado, né, o que deixou a Península Coreana dividida até os dias de hoje. Então, aqui nesse amarelinho, mais laranjinha, é o território da Coreia do Norte, em amarelo aqui, território da Coreia do Sul, no meio aqui, dividindo, é o paralelo, e as flechinhas vermelhas são os avanços das tropas norte-coreanas, e em verde, o avanço dos sul-coreanos. Então, foi isso que aconteceu nesse período aqui de 3 anos. Houve a invasão, houve o recuo, uma ajuda e hoje em dia se mantém estável. Essa Guerra da Coreia foi o primeiro conflito armado, né, durante o período da Guerra Fria e causou muita destruição para ambos os países, né, para as duas Coreias, com pelo menos 3 milhões de mortos, sendo a maioria civis. Como a gente comentou ali no final da aula passada, em relação às guerras, quem sempre perde é a população civil em geral, né? Sempre vai perder. Vai perder vida, vai perder casa, vai perder família, emprego, a economia vai ficar, né, muito desestabilizada. Então, guerras sempre trazem prejuízos humanos enormes. E desde o ano 1953 tem essas tensões, porque como a gente viu, essa guerra não foi oficialmente encerrada. Então, a tensão, ela continua ali. Eles estão pisando em ovos, literalmente, porque se alguém der um passo além daquele paralelo ali, uma guerra pode eclodir novamente. Então, as tensões existem entre os governos. A Coreia do Sul conta com a presença de mais de 20 mil soldados, né, na zona desmilitarizada e se transformou em uma potência econômica e tecnológica regional. Então, a Coreia do Sul, com o auxílio ali americano, ela acabou despontando, né? Hoje em dia é uma das nações mais desenvolvidas e ricas, principalmente em relação à tecnologia. Já a Coreia do Norte, ela se tornou um dos países mais isolados do mundo, né? Eles vivem sob um regime ali ditatorial e é um dos países mais isolados. A televisão, a internet, tudo é controlado pelo governo, passa pelas mãos do governo, né? Apesar de eles terem trocas comerciais com outros países, é muito difícil conseguir entrar, né, na Coreia do Norte. É necessária autorização para se entrar no país e é necessário seguir algumas condutas ali dentro, porque senão a pessoa é expulsa, ela é presa, né? Pode sumir, né? Muitas coisas podem acontecer. Então, ela se tornou um país fechado. Então, são dois extremos realmente, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, essa zona aqui, ó, ela é uma zona livre, é uma zona desmilitarizada, como a gente viu aqui, ó. Então, nessa zona aqui, os Estados Unidos ainda mantêm, né, um exército justamente para evitar que esse conflito ele possa acontecer novamente. Um dos maiores receios mundiais em relação à Coreia do Norte é que eles têm posse e desenvolvimento de armamento nuclear. Então, eles trabalham no desenvolvimento de armas nucleares. Em 1985, a Coreia do Norte assinou um acordo de não proliferação nuclear, né? E apesar de ter assinado esse acordo, eles não tiveram todos os requisitos da Agência Internacional de Energia Atômica.
Então é necessário seguir alguns requisitos que hoje em dia, para se desenvolver armamento nuclear, para se trabalhar, né, com coisas nucleares, não pode ser para fins militares. É necessário ser para fins tecnológicos, de pesquisa mesmo, e não fins militares. E a Coreia do Norte acabou não atendendo a esses requisitos ali, apesar de ter assinado o acordo. Então, no ano de 1991, quando esse acordo, né, quando a agência internacional ela solicitou que as instalações ali, então, nucleares da Coreia do Norte, elas passassem por uma inspeção, os norte-coreanos permitiram essa fiscalização em apenas uma parte, né? Não em toda a instalação, somente em alguns setores. O que demonstrou já que existia alguma coisa que não estava indo muito bem, né? Então, podem olhar, mas somente aqui na salinha A. O resto das salinhas vocês não podem entrar. Isso já acendeu um alerta, então, na agência internacional. E no ano de 2003, a Coreia do Norte se retirou desse acordo, então ela não faz mais parte desse acordo de não proliferação nuclear. E, desde então, existem tensões entre a comunidade internacional, né, todos os países em geral, e a Coreia do Norte sobre essa questão das armas nucleares, porque não se sabe que tipo de trabalho nuclear eles estão fazendo lá, né? É desenvolvimento de armas de destruição em massa, é desenvolvimento de uma energia nuclear, eles estão trabalhando com essa questão nuclear para a população em geral, ou eles estão trabalhando realmente em algo mais militar, não se sabe. Então, é essa tensão que é entre a Coreia e o mundo todo, e principalmente a Coreia do Sul, né, que tá ali grudadinho, né, é um ao lado do outro ali. Se a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul com armamentos, né, nucleares, o que vai acontecer? Então, essa tensão acontece em relação ao mundo todo. Esse aqui é o exército norte-coreano, ó. Percebam a semelhança, se vocês procurarem em relação ao Hitler na Segunda Guerra Mundial, os discursos que ele fazia, né, para os soldados e para a população, era muito semelhante. Essa disposição aqui, os soldados todos esperando a ordem, né, do seu comandante. Então, a Coreia do Norte é isso, ele é um regime ditatorial, onde o líder supremo, né, deles, então, sempre faz pronunciamentos, o exército sempre está reunido. Aqui foi um desfile, inclusive de armas, né? Eles passam em frente aqui a população em geral com armas, realmente para o governo mostrar que ele tem o controle da situação e que é para a população atender aos pedidos do governo, né? Deixar a população, então, sob influência direta do governo. Então, é bem interessante se vocês fizerem esse paralelo em relação à Segunda Guerra Mundial com o governo nazista. Eles tinham mais ou menos essa visão também de manter a população ali na linha. E é isso então, pessoal. Hoje nós vimos essa primeira parte, então, dessas transformações territoriais no continente asiático, então, em relação à Guerra da Coreia. Como nós vimos, é uma guerra que não se encerrou. Esse conflito, ele está em aberto ainda, porém, né, ele não está em confronto direto devido à assinatura do armistício ali, porém as tensões continuam, principalmente em relação a essas armas, né, ao poderio militar que a Coreia do Norte tem. Eles mostram ao mundo em geral que eles têm esse poder, isso é perigoso, né, acaba ficando essa tensão entre eles, Coreia do Sul e o restante do mundo como um todo. Pesquisem alguma coisa a mais, né? Como eu falei, façam esse paralelo ali, comparem, pesquisem essas fotos e comparem para vocês verem como é parecido. Busquem mais informações, né? E principalmente, então, não deixem de fazer as suas atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!